R para gravar. Tá. O layout vai estar assim, tá? Então vai aparecer as mensagens de vocês aqui embaixo, um pedacinho do PDF aqui e o negócio aqui. Provavelmente em algum momento eu vou desistir dessa bobagem, vai ficar tudo normal. Então, beleza. 18:09. Eu vou fazer só até as 17 mesmo, porque esse arte está consumindo bastante a sanidade antes de começar. E aí eu vou precisar tomar bastante uísque daqui a pouco. Então, enfim. Eu falei que já era para ser politicamente correto, né? Que droga. Não, mas tá. O uísque depois do horário, tudo bem. Então, ó, Isso é correto. Como chama? Embora semana passada não tenha tido seminário, eu avancei um pouco nas discussões com o Lucas. Mas só para relembrar o que a gente tinha visto no último seminário público, né? A gente tinha visto que o comportamento do que a gente espera de anéis, ele já se verifica com números cardinais, em certo sentido, num ambiente natural. Aí gastou-se algum tempo discutindo como definir uma multiplicação que seja distributiva com a adição nos inteiros. Tá? E aí, meio que, se não me engano, foi isso. Para hoje fica, então, fazer o começo dessa discussão sobre definir o que é anel direitinho, ver as definições, ver alguns exemplos mais cabulosos e umas propriedades, e possivelmente avançar até corpos e domínios, certo? Antes da gente entrar na parte de adrenalina, que é onde a gente vai ver ações. Então, vamos lá. Agora eu estou pensando, esses seminários foram foram um excelente ensaio para me preparar para as atividades do EART. Mas enfim, no final das contas nem vai ter adiantado nada. Então, o anel é um tipo de objeto, então, algébrico que vai generalizar, a gente vai abstrair as propriedades que a gente observou nos inteiros, lá com a multiplicação definida, e essencialmente ele vai ser isso aqui. E agora eu vou começar a ficar um pouco mais preguiçoso também. Pronto, vamos usar toda a tecnologia a nosso favor. Então, anel é um negócio, é um conjunto diferente de vazio, porque a gente quer operar as coisas lá dentro. Então, as estruturas algébricas, de modo geral, são vazias. Então, vai ter duas operações, diferente do que a gente estava vendo de grupos ou monoides, que era uma operação só. O anel tem duas, que é essa aqui e essa aqui, onde quando a gente olha a operação mais no A, ela torna ele um grupo abeliano. Então ela vai ser comutativa, associativa, vai ter um elemento neutro que a gente denota por 0 de A, certo? Esse aqui é o elemento neutro. É associativa, tem um elemento neutro e todos os elementos têm um inverso. Então, com a soma é um grupo abeliano. Agora, o produto, por sua vez, ele é apenas um semigrupo. Ou seja, é só um jeito pomposo de falar que a operação ela tem que ser associativa e só isso, a princípio. Só que simplesmente colocar essas duas operações não tem graça, porque o que a gente queria era aquele tipo de relação
a gente queria manter um tipo de compatibilidade entre as duas operações, a soma e o produto. Nesse caso, isso é manifestado por essa exigência aqui, que é a da distributividade. Então, que essencialmente é o chuveirinho, né? Se você multiplica, se você age A com a soma de dois elementos, então você tá trabalhando com duas operações aqui ao mesmo tempo. Elas se distribuem no sentido de que isso vai agir nesse cara, depois essa ação vai sair e aí você vai agir o A de novo nesse cara. Em certo sentido, é como se estivesse havendo uma comutatividade de diagramas. Um dia vocês um dia eu vou falar sobre isso, tá? Mas anéis assim, eles são muito gerais. Para a vida, ou melhor, vamos colocar assim, para cidadãos de bem, cidadãos de bem, que é o nosso caso, é claro, assim, entre aspas, pronto. A gente também pede que a multiplicação seja comutativa. Então, essa multiplicação é comutativa. Seja, né? Pede que isso seja comutativo. E que essa operação de multiplicação tenha elemento neutro. Esse elemento neutro é o que a gente chama de identidade do anel, unidade do anel, enfim, que é o elemento neutro da multiplicação. Anéis com isso aqui tudo, se um anel satisfaz isso aqui, além de tudo, ele é um anel comutativo. Se ele é um anel comutativo que tem elemento neutro, ele é um anel comutativo com unidade. E para a maior parte da vida, o que a gente precisa de anel comutativo com unidade. A gente vai ter outras coisas um pouco mais particulares, mas isso aqui é tudo de bom. Anel comutativo com unidade. Porque se você tira a comutatividade, para as coisas que vão vir adiante, dá para fazer, mas fica bem complicado. Porque você precisa sempre considerar a multiplicação esquerda, direita, e aí isso bagunça muitas coisas. Tá? Por exemplo, Fabiola já viu espaço vetorial, que essencialmente é um módulo. Em álgebra não comutativa, você tem os módulos à esquerda, os módulos à direita e os bimódulos, que são módulos dos dois lados. Porque isso depende do lado que você está fazendo a multiplicação do escalar pelo vetor. Isso torna bem mais complicado algumas coisas. Mas, sei lá, algebristas gostam. Né? Enfim, só para mencionar que existe. Então, exemplos, né? A construção que a gente fez do Z com a operação aditiva dada lá como grupo de Grothendieck, aquela coisa toda, mais a multiplicação que a gente definiu no último seminário, com o zero e com o 1, é um anel comutativo com unidade. Comutativo com unidade. Outro exemplo. Então, esse aqui é o exemplo 1. Exemplo 2. Se a gente pega o conjunto das partes de um certo conjunto, digamos X, só lembrando isso aqui. Conjunto de todos os... A é anel, né? Então, S
tal que S está contido em X. E a gente define a multiplicação das partes de X nas partes de X como sendo a interseção. Então, pega um S e um T e manda na interseção. E depois pega um S e um T e manda na diferença simétrica, que é esse negócio aqui que a gente define assim, S menos T união T menos S. Essa desgraça aqui fica, ela se torna um anel. Então, é anel comutativo. Comutativo com unidade. É chatinho fazer as continhas de distributiva, mas cria caráter fazer uma vez na vida. O zero da adição aqui é o conjunto vazio. E o 1 da multiplicação é o próprio conjunto X. Tá? Isso é mais ou menos fácil de verificar, uma vez que você já acredita nas outras coisas. Porque, por exemplo, o zero tem que ser neutro com a adição. Se você faz S, a diferença simétrica de S com vazio, vai ser S menos vazio, que é S, unido vazio menos S, que é vazio. Então dá o próprio S. Então tanto faz. O 1 é 1 porque se você multiplica qualquer coisa, você pega o S e multiplica por X, é você fazer o S inter X, que dá o próprio S. Então esses caras são elementos neutros tranquilamente. Tudo bem até aqui, pessoal? O áudio tá bom? Não estou falando muita abobrinha? Sim, estou falando muita abobrinha. Valeu, Lucas. Eu entendi que não foi isso. Eu entendi que não foi isso, mas eu não podia perder a oportunidade. Ou melhor, eu quis acreditar que não foi isso. Bom. Tá. Enfim. Onde estou? Tá aqui. Bom, outro exemplo um pouco mais legal. Aquele era o 2, agora vamos para o 3. É que se a gente tem um conjunto X e A é anel, então se A é anel, então quando a gente considera o conjunto de todas as funções que saem de um conjunto X e vão no A, tá? Só para lembrar a notação, que são todas as funções tais que f sai de x e vai em A é função. Meio redundante isso, porque quando escreve assim, f de x em A já é uma função, né? Mas, enfim, tá? Então, esse cara aqui tem estrutura de anel. Quando a gente faz o seguinte, a gente define para duas funçõezinhas pertencentes aqui dentro, a gente define uma nova função que vai sair do x e vai chegar no A. Essa função ela vai ser dada pela regra que pega um x e manda no f de x mais g de x, onde esse mais é o mais do anel. Então, até vou pendurar esse negócio aqui. É a operação nativa do anel. E isso aqui, a função que pega um x e manda esse x no f de x vezes g de x. E esse vezes é a multiplicação do anel. Então, esse rapaz aqui, com essas operações, ele é um anel. Tá? Ele, em geral, ele vai ser comutativo. Se somente se o A é comutativo.
C somente C, o A também é. E ele tem unidade, C somente C. O A também tem. Em geral, sempre que a gente pegar uma estrutura algébrica, grupo, um módulo. Módulo dá para fazer? Módulo dá para fazer. Um módulo, espaço fatorial, grupo, anel, estruturas algébricas, num sentido bem definido do que é estrutura algébrica, se a gente pegar funções que saem de um conjunto e chegam nessa estrutura algébrica, esse conjunto de funções vai ter essa mesma estrutura, vai ter o mesmo tipo de estrutura algébrica. O alerta, para quem já viu, de que horas são? Acho que dá tempo de falar hoje do que é isso, mas se o A, em vez de anel, ele for um corpo ou for um domínio, não vai ser verdade que o anel das funções de x nesse cara vai ser um corpo ou um domínio, em geral. Mas isso mostra que ser um domínio e ser um corpo não é exatamente uma coisa que você define só com ferramental algébrico. Tem um pouquinho de coisa a mais ali. O que é meio doido, porque a gente aprende domínios e corpos nos cursos de álgebra. Mas, enfim, chegaremos a isso em tempo hábil. Aí, bom, próxima etapa dessa coisa, desse tour pelas estruturas algébricas, que ainda está tanto elementar, talvez, é verificar propriedadezinhas particulares, assim, como as coisas se comportam, como os elementos se comportam dentro de um anel, essas coisas assim. Então, por exemplo, tem essas propriedades aqui, tá? Tá parecendo essas aulas de slide enormes, né? Mas paciência. Quando a gente tem um grupo, você pegou um grupo lá, que o negócio é. Eu estava falando de anel e eu voltei para grupo, mas vai ficar claro a razão. Alguém mandou uma mensagem, depois eu vejo. Mas, de qualquer forma, isso me faz pensar que seria bom colocar um subtítulo, já que a gente estava falando de anel e de repente não está mais. Mas, enfim. Não, tá. Dentro de um anel existe um grupo, né? Então não é completamente absurdo, né? O anel, ele tem dentro dele informações do que é um grupo, então tudo bem. Então, é só questão de notação e algumas coisas interessantes. Como a gente já viu que inversos por alguma operação associativa são únicos, se a gente pega o inverso do inverso, tem que ser o cara original. Então, quando a gente pega isso aqui, o inverso do x a menos 1 por alguma operação, esse cara vai ser o sujeito original. Mesma coisa o elemento neutro, tá? Nesse caso, é mais por ele ser neutro mesmo, porque ele satisfaz isso aqui. E o inverso é o único que satisfaz isso. Então, acaba ocorrendo que o 1 tem que ser seu próprio inverso na operação do grupo, que aqui está escrita multiplicativamente. Certo. Ok. Mas para a gente que mais interessa, isso aqui é meio natural, é que quando a gente tiver, agora que a gente está em anéis,
a gente vai querer usar muito esse tipo de notação aqui. Embora um anel não tenha na sua definição nada mencionando os inteiros, ó, na definição de anel, tem um conjunto com uma operação binária que satisfaz umas coisas. Não apareceu aqui nenhuma menção explícita a números naturais ou inteiros. Só que na vida real, a gente vai querer usar eles para simplificar a nossa vida. Em que sentido? Por exemplo, aqui eu estou falando de um grupo G fixado, mas a gente pode pensar que em vez de um grupo, eu tenho só um conjunto com operação que é associativa. A princípio, isso não tem problema. Tá? Porque aí a gente pode pensar nisso aqui como sendo um jeito de definir a notação para potência em anel, que seria você fazer a multiplicação em massa. Então, aqui você tem, a gente define, por exemplo, x. Está definido aqui, né? O x elevado a 1 a gente define como sendo o próprio x para um certo elemento. E aí depois a gente define recursivamente esse negócio aqui assim. Tá, essencialmente é isso que a gente está querendo dizer, né? Vale esse tipo de coisa. E aí, o fato de ser um grupo, é só agora que a gente usa, como é um grupo, todo elemento, inclusive esses caras aqui, eles têm inversos na operação. Nesse caso, o x que a gente fixou, ele tem o inverso x a menos 1. A gente usa isso para definir o que seria o x elevado a menos n. Tá? E aí, esse negócio aqui, para um n natural maior que zero. Então, uma vez que a gente une essa definição com essa outra definição recursiva aqui, a gente meio que sabe o que é x elevado a z. Para qualquer z pertencente aos inteiros. E aí, com muita paciência, na reunião da semana passada, Lucas viu que precisa de bastante paciência para isso. Quebrando em milhões de subcasos, a gente verifica que vale esse tipo de coisa. O que é um tanto quanto mágico, porque na definição mesmo de grupo, ou se a gente pensar na definição de grupo, no caso, você não tem nada explicitando que isso deveria acontecer. Mas a simetria das coisas, ou sei lá, Deus, faz com que as coisas se encaixem muito bonitinhas. Secretamente, isso aqui vai, só para já dar spoiler, isso aqui está falando para a gente o seguinte: se a gente pega Z, operação, pega esse negócio aqui, faz Z daqui para cá e que está indo para o grupo G. E a gente pega esse Zzinho e manda esse Zzinho para o x elevado a z. Essa identidade está falando para a gente o seguinte: se a gente pegar m mais n, isso aqui vai no x elevado a m mais n, que por sua vez é a mesma coisa que o x elevado a m vezes o x elevado a n. E esse vezes é a operação do grupo. Então, em certo sentido, essa definição que a gente fez aqui, ela está sendo compatível com a estrutura de grupo dos inteiros e a estrutura de grupo de G.
Então, isso é um exemplo de uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que é um morfismo de grupos. Tá, e isso vai ter várias outras manifestações, mas é interessante que esse tipo de coisa surja naturalmente. Mas, enfim. Tá. Ok, aí aqui, só a observação de que se tradicionalmente, se a operação do grupo G não fosse escrita como uma multiplicação, mas sim como uma adição, em vez de escrever x elevado, em vez de escrever o número inteiro como expoente, a gente escreve ele do lado do elemento como se estivesse agindo do lado. A gente escreve ele assim. Por que sumiu? Porque tá branco. Por isso. Tá. E aí é o mesmo tipo de raciocínio que se faz aqui. E aí, desse modo, quando a gente junta essas duas coisas num ambiente de anel, então, em particular, como um anel tem tem duas operações, a gente tem o direito de fazer isso aqui. A gente pode definir o que é Z vezes A, onde esse Z é uma coisa que pertence aos inteiros, esse A é uma coisa que pertence ao anel, e aí isso aqui, intuitivamente, é você somar o A com A com A, Z vezes, aqui entre aspas, tá? Isso aqui, né, se o Z for maior que zero. Se Z for menor que zero, a gente faz o menos A somado com menos A, com menos A, com menos A, menos Z vezes. Certo? Mas a intuição é essa, a gente tem esse direito. E aí, além disso, a gente também pode falar de potência. Do mesmo jeito que a gente falou aqui, embora aqui a gente tenha usado a pedido que o negócio é grupo, a gente só precisou que fosse grupo para garantir que existia esse negócio aqui. Então, essa parte de grupo a gente usou aqui. Se fosse simplesmente um monoide, que é o caso de um anel com unidade que não precisa ser comutativo, a gente tem o direito de falar o que é as potências para números maiores ou iguais que zero. Então, podemos fazer isso e a elevado a n, onde esse a pertence ao anel e esse n é uma coisa que pertence aos naturais, então maior ou igual que zero, que é intuitivamente você pegar o a e multiplicar com a multiplicação do anel n vezes. Tá? Aqui, para a gente poder falar de potência negativa, a gente precisa ter a garantia de que existe um inverso multiplicativo do A, que nem sempre acontece. E é aí que vai entrar o outro tipo de animal que eu acho que vale a pena mencionar aqui, tá? Que é são os corpos. Então, só isso aqui é para podermos
estranho. Para poder tratar de potências negativas, então precisamos de inversos multiplicativos. Porque é isso que a gente usa aqui nessa definição de potência. Quando a gente foi fazer potência negativa, a gente usou o inverso, e é isso que garante que essa compatibilidade aqui vai acontecer. Então, essencialmente, a gente precisa que a operação de multiplicação seja um grupo. Então, em outras palavras, precisamos que, quando a gente fizer isso aqui, com a operação de multiplicação e com o elemento neutro, seja um grupo. Tem um erro aqui de propósito. Fiquem tranquilos. Então, só esperar a moto passar. Mas o que eu estou tentando falar é o seguinte. Aqui eu meio que já falei o que é, a gente já definiu o que é você fazer um elemento do anel vezes um inteiro, e o que é um elemento do anel elevado a um número natural. Para falar de elemento do anel elevado a um número negativo, precisa ter o inverso multiplicativo. Então, você pedir que todo elemento tenha um inverso, numa operação que já é associativa, você vai ter um grupo. O problema é o seguinte, se eu digo que o anel, se eu digo que o conjunto A, que é o conjunto onde as operações são definidas, com a multiplicação e o elemento neutro, se eu digo que isso aqui é um grupo, então todo mundo aqui, todos eles, todos, vão ter um inverso com respeito à multiplicação. Então, a pergunta é: o que acontece com o inverso de zero? Porque o zero pertence a... Opa, alguma coisa aconteceu no Discord. O Lucas caiu. Então, o que acontece é o seguinte, se esse, digamos, se x pertencente a, é tal que quando a gente faz o x vezes o zero do anel, isso aqui dá o elemento neutro da multiplicação, já que isso é o que significa dizer que o infeliz é o inverso desse cara, então, dado um Azinho qualquer, então dado um A no anel, a gente tem o seguinte, a gente tem esse A como sendo a mesma coisa que A vezes 1. Só que A vezes 1 é a mesma coisa que A vezes 0 vezes x, já que vale isso. Agora, qualquer elemento do anel, quando multiplicado por 0, isso tem que dar 0. Isso prova-se, é um exercício simples de álgebra, tá? Eu posso até fazer ele aqui no cantinho. Então dá 0.
E então isso aqui é 0 vezes o x. Novamente, pelo mesmo exercício, isso aqui tem que ser 0. Então, se o seu anel, se a operação de multiplicação no conjunto onde você tem a sua estrutura de anel, se a operação de multiplicação é um grupo, então o 0 tem um elemento, tem um inverso, e isso obriga que todo elemento do anel, qualquer elemento do anel, seja igual ao 0. Ou seja, você colapsou todo mundo num cara só. Então, vou até colocar em laranja aqui. Portanto, a 0 só é divisível, só tem inverso se o A for composto exclusivamente por 0. Se todo mundo do anel é 0. Então, ele só tem um elemento. Então, é nesse caso que você consegue. É a única situação onde o elemento neutro da adição tem inverso multiplicativo, quando ele é igual à unidade. Então, quando o seu anel tem um elemento só. E isso é meio chato. Isso é bem porcaria. Porque isso é um conjunto que só tem um elemento. Então, não tem a mínima graça. Você pega um conjunto com qualquer coisa. Fazer um conjunto com uma estrelinha. Esse conjunto tem uma estrutura de anel. Como? Eu defino estrelinha mais estrelinha como sendo estrelinha, e estrelinha vezes estrelinha é igual a estrelinha. Pronto, não havia nenhuma outra opção do que se fazer. E é claro que todos os axiomas de anel vão ser satisfeitos aqui. Em particular, estrelinha vai ser o elemento neutro da multiplicação e o elemento neutro da adição. Então é trivial, não há o que você já sabe tudo que tem para saber desse tipo de coisa. Então é forte demais você querer que todo mundo do anel, todo mundo seja invertível. É pedir demais que essa coisa seja um grupo. Então a gente pede um pouco menos. Então, se todo A. Então a gente vai sair daquele caso. Então, se o A é diferente do anel trivial. Então, se o A tem mais do que só o 0, e todo elemento de A menos 0 tem inverso multiplicativo, dizemos que A é corpo. Então, isso é um corpo. Um corpo é um anel no qual todo infeliz diferente de 0 tem um inverso multiplicativo. Formalmente, até aqui, eu só posso dar um exemplo para vocês. Esse cara aqui, o 0, 1, ou se vocês vão visto como o conjunto das partes do conjunto que só tem o vazio, por exemplo, ou do conjunto que só tem o... Eu vou colocar assim. Um anel de 2 elementos. Um anel comutativo com 2 elementos. Aliás, aqui eu estou supondo que o anel é comutativo com unidade, tá? Para isso que eu estou falando. Já ia falar que a Fabíola não gostou do que eu falei, mas tá. Foi só a internet. Ou não. Mas
Então, por que esse cara? Então, aqui, a operação de soma vai fazer o seguinte: 0 mais 0 vai ser 0, 0 mais 1 vai ser 1, 1 mais 1 vai ser 0. Nota que se a gente fizesse 1 mais 1 como sendo 1, o 1 teria que ser 0, e a gente não quer isso. Então, o 1 mais 1 tem que ser 0. Então, acabaram... E a gente quer que seja comutativo, então acabou as outras possibilidades. 1 mais 0 também, então isso aqui vai ser assim. 1 mais 0 vai ser, por definição, isso. Vai ser igual a isso, que vai ser isso. E o 0 vezes 1 vai ser 0. 0 vezes 0 vai ser 0. Isso aqui também vai ser a mesma coisa que o 1 vezes 0. E o 1 vezes 1 vai ser 1. Acabaram as possibilidades. Esse rapaz tem todas as propriedades que um anel precisa ter para ser comutativo e com unidade. Se você não quiser manifestar, aqui eu explicitei as operações, mas se você pega um conjunto com... Você pega o conjunto das partes, certo? De um conjunto que só tem um elemento, isso aqui vai ter dois elementos, né? Isso aqui vai ter o vazio e ele próprio. Então, se você finge que esse cara aqui é o 0 e esse aqui é o 1, com aquelas operações que a gente tinha definido no conjunto das partes, vai dar exatamente essa mesma tábua, por assim dizer, e então você não precisa meio que se verificar as propriedades, porque já verificou antes no contexto mais geral. E esse cara é um corpo, porque o único elemento diferente de 0 é o 1, e ele tem um elemento inverso que é ele mesmo. E quando multiplica dá o elemento neutro. Então, esse aqui é o corpo mais simples que existe. Então, é o corpo de dois elementos. É que eu usei esse O, que dá uma ideia de unicidade, mas podem haver vários corpos de dois elementos. Só que no fundo, todos eles vão ser idênticos a menos de alguma coisa que no futuro a gente vai saber expressar o que é. Mas todos vão ter esse mesmo tipo de comportamento. Tá? Outros exemplos desonestos de corpo, para agora, né, seria que os racionais, os reais, os complexos, entre outras coisas, tá? Mas eles seriam desonestos por quê? Esse cara aqui, a gente não construiu, a gente só construiu os inteiros. Esse cara aqui, a gente não construiu, eu espero nunca construir. Não, eu vou construir um dia na vida, mas é bem chato construir os reais. É mais fácil você... Porque assim, você pode dizer... Tem dois jeitos de você definir objetos matemáticos, né? Você pode definir eles extensionalmente, quando você lista, fulano é, tipo, número real é blá blá blá. Então a gente cria uma receita do que é um número real, mostra que essa receita faz sentido, exibe os caras todos e tá, o número real é um elemento dessa coisa. Então a definição extensional. Outro jeito é intencional.
R é o único corpo tal que blá blá, tal que blé blé blé. Então você dá uma lista de propriedades que, em certo sentido, caracterizam o que é a reta real. E aí você não precisa, a princípio, você não precisaria construí-la, já que essas propriedades determinam exatamente quem é a reta. Só que você é desonesto essa última porque você poderia ter definido um montão de coisas, uma lista de propriedades que no final ninguém satisfaz. Mas é muito mais prático trabalhar com isso aqui. Tá? Mas um dia a gente vai chegar lá. Mas a construção dos reais, em certo sentido, ela escapa da álgebra. Tá? Ela usa ela usa conceitos que invariavelmente escapam de operações algébricas. Você precisa ter noções de ordem, ou noções de topologia, ou noções de alguma outra porcaria que escapa de álgebra. Tá? Os complexos, uma vez que você tem os reais, você consegue construir os complexos de modo simples. E os racionais, a gente vai ver futuramente de um jeito um pouco mais geral. Mas, assim, meio que se a gente pega a mesma ideia que a gente usou para construir os inteiros a partir dos naturais e dá uma massageada nela, a gente consegue construir os racionais a partir dos inteiros. Mas não vem ao caso. Mas existem corpos, existem vários corpos, só que eles precisam de um pouco mais de técnica para serem construídos. Por enquanto, tem um corpo de 2 elementos aqui, bonitinho, nativo, e ok. Bom, então, é um corpo. Então, quando a gente está num corpo, faz sentido você falar de você definir o que é um elemento do corpo elevado a um expoente negativo, desde que esse elemento do corpo seja diferente de zero. Tá? Ou, de modo geral, basta que aquele elemento tenha um inverso. Mas, assim, se você quiser definir, se todo mundo tiver inverso, não vai ter muita graça, porque você vai ter tá no anel que só tem um elemento só. Então, só para finalizar, então, a big picture aqui do que a gente tem. Então, aqui os magmas, que são os conjuntos munidos de uma operação binária, whatever. Aí dentro dos magmas, a gente viu os semigrupos, que são os magmas associativos, a operação associativa. Dentro dos semigrupos existem os monoides, que são aqueles que têm elemento neutro. Aí, nos monoides, se o seu monoide, todo elemento tem um inverso aditivo, tem um inverso na operação, ele é um grupo. Então, estamos aqui dentro dos grupos. Dentro dos grupos, você tem um pato. Esse aqui ficou parecendo um pato. Os grupos abelianos. Então, dentro dos grupos abelianos, você tem os grupos abelianos que, além de tudo, tem uma outra operação compatível, que são os anéis.
Deixa eu fazer aqui assim. Aqui não ficou bom porque ficou parecendo que grupo é disjunto de grupo abeliano. Vou fazer assim. Pronto, é um pedaço dos grupos. Aí aqui dentro dos grupos abelianos você tem os anéis. E dentro dos anéis você tem os corpos. Vou colocar aqui um Czinho de corpo. Agora, tem uma classe intermediária entre anel e corpo que é extremamente importante. Que são os domínios, que é a última coisa que eu vou falar. Ou domínios de integridade. Eu odeio demais essa palavra. Não porque eu seja uma pessoa sem integridade, mas porque fica muito grande você falar domínio de integridade. Por outro lado, quando você só fala domínio, você pode confundir com domínio de função. Então nunca tá bom. Essa é a verdade. Nunca vai estar bom. Nunca nada está bom. Perfeitamente mesmo. Então, os domínios de integridade são um meio termo entre anéis e corpos. Então, vai valer uma coisa que chama lema da academia. Corpo é domínio, tá? Todo corpo é um domínio. Mas, então, o que é um domínio, né? Então, tem que ser um anel diferente de zero. Em geral, a gente não vai escrever A, a gente vai escrever D, mas é um domínio se sempre que ocorrer alfa vezes beta igual a zero do anel, isso aqui implicar que alfa é igual ao zero do anel ou beta é igual ao zero do anel. Então, em outras palavras, equivalentemente, se para todo alfa e beta que pertence ao anel e não são o elemento neutro, se você pega dois elementos que não são o zero, você tiver isso aqui, alfa vezes beta diferente de zero. Então, nota que a condição para ser domínio, ela não é exatamente uma condição, você não expressa ela como os outros axiomas de anel ou de grupo. É uma condição que ela tem uma implicação no meio. Para toda coisa, se algo acontece, então outra coisa acontece. É a mesma coisa que ocorreu na definição de corpo. Para todo cara diferente de alguma coisa, tal coisa acontece. Tem um quantificador escondido, um quantificador maldito na definição aí, que faz com que você não consiga definir o que é aquele tipo de objeto só com equações. E é isso que ferra lá aquilo que eu tinha falado no começo, de que se você tiver um cara que é um domínio, por exemplo, e olhar as funções que saem de um conjunto e vão nesse domínio, então essa coisa vai ser um domínio. Não vai ser um domínio. E é justamente porque você vai ter vários quantificadores acontecendo ao mesmo tempo e isso vai zoar o bagulho, essencialmente. Ok. Mas então, exemplo do que é domínio, Z é domínio.
Porque se você tem um produto de dois números inteiros que dá zero, então é porque um desses números já tinha que ser zero. E corpos são domínios, né? Que é o lema da academia. Eu aprendi com o professor Eduardo Tengan. Diz o lema da academia porque não academia no sentido de Sócrates, mas no sentido da academia de ginástica. Qual é o lema da academia de ginástica? Que corpo é domínio. Para você ter uma boa forma física, você precisa exercer domínio sobre ele. Sim, eu expliquei a piada do Tengan. Desculpa. Corpos são domínios. E é bem simples, né? Como você faz isso? A gente tem que mostrar que vale essa implicação aqui ou que vale essa implicação aqui. Então, a gente pode pegar se alfa é diferente de zero e beta é diferente de zero. Não, dá pra gente fazer assim. Se alfa é diferente de zero e alfa vezes beta é igual a zero, então o fato de ser corpo nos diz que existe um inverso multiplicativo desse. Então, quando a gente faz alfa menos 1 vezes alfa beta, isso é igual a alfa menos 1 vezes zero. Só que alfa menos 1 vezes alfa é 1. Então, aqui fica 1 vezes beta. Aqui, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, fica isso aqui. Então, beta é igual a zero. Portanto, se o produto de duas coisas deu zero, é porque um desses caras aqui é zero. Então, se o alfa não é, se o alfa é, ótimo, acabou. Se não, então a gente é obrigado a concluir que esse aqui é. Como a disjunção é simétrica, você nem precisa fazer outro caso. Mas, vamos ver. Cara, é isso, 7 horas. Eu acho que eu consegui dar um overview do que eu queria. Aí na próxima semana a coisa vai ficar bem mais emocionante, porque a gente vai ver o conceito de ação de uma certa estrutura algébrica em cima de um conjunto qualquer, tá? O que isso vai levar a gente a definição de espaço vetorial e de módulo, e além de que secretamente a gente vai estar vendo também um pouco sobre morfismos entre estruturas e coisas do tipo, tá? Pro Lucas que chegou a estudar, não chegou a pegar uma disciplina de grupos ainda, por exemplo. Com essa parte de ações que a gente vai ver, você vai ficar a um espirro de ver um negócio muito chato em grupos, que é teorema de Silo, que seria essencialmente você estudar 2 páginas a mais de matéria de grupos depois disso aqui. Então vai dar uma adiantada legal, assim, um monte de spoiler. Mas é isso, uhul. Então a próxima vai estar um pouco mais interessante, que a gente vai ver essas noções de ação. E aí depois disso a gente vai entrar em morfismos entre estruturas algébricas, que vai dar uma... vai pegar tudo que a gente viu, dar uma amassada, bagunçar assim e ver meio que para tentar passar a ideia de que morfismos são as coisas que mais importam, e não os objetos. Isso é uma, digamos assim, uma filosofia, não é filosofia, mas um lema, mas não lema no sentido matemático, é um mantra de teoria das categorias, de que uma vez que você tem objetos
com uma certa estrutura definida e você tem setas entre esses objetos, onde essas setas respeitam essa estrutura em certo sentido, então essa seta entende o que as coisas que esse cara aqui diz na teoria, quando você olha a imagem dessas coisas por essa seta, há uma certa compatibilidade, sim. Você pode compor essas coisas e tal. O mantra da teoria de categorias é que o que importa, na verdade, são as setas. Os objetos são ilusões e o que importa, na verdade, são as relações entre os objetos. Tá? E meio que com o tempo a gente começa a aceitar esse tipo de coisa mais gritante, mas enfim. Vai ficar mais doido, prometo. Tá? Deixa eu encerrar a gravação aqui.